A paz do seu irmão, a paz dos seus irmãos, quero compartilhar com você nesta feita mais um vídeo. Quero ler a palavra do Senhor, a trazer uma palavra para você no livro de Êxodo, no capítulo número 18, e o versículo 17 e o versículo 24. Vamos ler dois versículos deste capítulo, que diz assim o primeiro: E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom que fazes? Versículo 24. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. Quero pedir para você que chegou aí, quem não é inscrito, que está aí, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Não deixe de deixar o seu like. Não esqueça de deixar seu like. Deixe seus comentários. Compartilhe também os outros vídeos que estão no canal, para que o nosso conteúdo possa crescer mais aqui. Queridos, acabamos de ler dois versículos da palavra do Senhor, mas quando nós lemos o capítulo todo, o capítulo 18 de Êxodo, vamos ver um homem com o nome de Jetro dando conselho para o seu genro. Eu quero trazer nessa feita o seguinte tema da minha palavra: o conselho de Jetro. Mas quem era Jetro? Jetro, seu nome significa excelência. Excelência. Ele era sacerdote de Midian. Jetro era sogro de Moisés. Veja que o nome de Jetro significa excelência. Excelência. Ele era sacerdote ali em Midian. Jetro era sogro de Moisés. Vamos ver alguns dos predicados importantes da sua vida, bem com muito detalhe, bem como detalhes de conselhos que deu a seu genro Moisés. Jetro era sacerdote de Midian, conforme diz o texto, o versículo de número 2 e 3. Queridos, vemos aqui a origem de Jetro. Jetro era descendente de Midian, filho de Arão, com sua mulher Cetura. Seu perfil, o perfil de Jetro. Jetro era um homem equilibrado, íntegro, de bom senso, conselheiro, hospitaleiro. Olha, queridos, podemos ver também no texto a doutrina de Jetro. A Bíblia não diz, a Bíblia não revela a divindade. Ele apregoava ao povo antes de conhecer Moisés, conforme diz o versículo capítulo 2, versículo 15 e 16. Porém, durante 40 anos que estava em Midian, Moisés teria lhe ensinado a respeito do Deus verdadeiro, do verdadeiro Deus. Fato este, evidenciando pela palavra de Deus. Veja que Moisés, ele ensinou
Moisés teria lhe ensinado a respeito do verdadeiro Deus, fato esse evidenciado pela palavra e atitude que tomou após ouvir o relato de Moisés a respeito do que o Todo-Poderoso fizera a Israel, ao Egito no deserto, no Egito no deserto. Alegrou-se com os feitos do Senhor. Você vai ver no versículo 9 do capítulo 18 de Êxodo. Reconheceu a soberania e o poder do Onipotente. Ele reconheceu quando Moisés contou aquele relato que aconteceu com ele. Ele reconheceu a soberania e o poder do Onipotente. Isso está no versículo 10 do capítulo 18. Recebeu de Jeová maior que todos os deuses. Veja que ele percebeu ser Jeová maior que todos os deuses. Isso está no versículo 11. Apresentou um verdadeiro culto. Ele apresentou um verdadeiro culto ao Criador, com sacrifício e holocausto. Isso está no versículo 12, que contou, inclusive, com a participação de Arão e dos anciões de Israel, o que indicar ser ele, ser servo de Jeová, o Deus de Moisés. Veja, queridos, que ali agora ele sacrificou, ele contou com a presença da participação de Arão e dos anciões de Israel, que indica ser ele ser servo de Jeová. Veja, meus queridos, Jetro era sogro de Moisés. Jetro, como sogro, ele participou da vida de Moisés nos seguintes aspectos. Jetro acolheu a Moisés quando fugiu de Faraó. Encontrou acolhimento. Ele foi acolhida à sua casa em Midian. Moisés foi acolhido por Jetro. Olha, Jetro deu de suas filhas a Moisés. Jetro deu uma das suas filhas a Moisés, que o nome dela era Zipra. Deu Zipra a Moisés como esposa, o qual o legislador teve 2 filhos. O nome do era Gerson e o nome do outro era Eliezer. Veja, queridos, Jetro deu também trabalho a Moisés. Moisés ficou agora trabalhando ali, naquela localidade, da casa de Jetro. Moisés apacentava o seu rebanho de ovelha, como diz o capítulo 3 de Êxodo, em versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de seu sogro Jetro em Midian. Veja, meus queridos, que Jetro era sogro de Moisés. Moisés falou a Jetro sobre Deus. Moisés falou a Jetro sobre Deus. Moisés certamente falou sobre o verdadeiro Deus, pois tiveram um encontro com ele. Isso está em Êxodo capítulo 3 e versículo 31, versículo 1 ao 22, todos conhecem, quando Moisés teve aquele encontro com Jeová, com Deus. Jetro reconheceu a missão de Moisés quando ele libertou
sendo reconheceu a missão de Moisés como libertador, quando Moisés relatou a sua chamada para ao Egito a fim de libertar Israel, conforme a revelação divina. Jetro disse: vai em paz. Moisés disse que ia libertar o povo, e Jetro disse: vai em paz. E veja, queridos, olha, Jetro foi um bom conselheiro. Jetro foi um bom conselheiro. Existem vários conselhos. Existe vários conselhos. Definição de conselho significa parecer, juízo, opinião, advertência, a demonstração, aviso. Qualidades de conselhos. Existe qualidade de conselhos. Existe maus conselhos. Existem maus conselhos, como o conselho dos ímpios, Salmo 1, versículo 1, todos conhecem, e dos perversos. Existem conselhos dos pecadores, e também existem os conselhos dos perversos. Conselhos dos pecadores, Provérbios capítulo 1, versículo 10, e conselhos dos perversos, Provérbios 12 e 5. Porém há bons conselhos, como diz anciões de Roboão. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, e versículo 7. Assim como existem conselhos maus, existem conselhos bons. Vejamos alguns conselhos bons aqui, como os anciões, como dos anciões de Roboão. Como eu falei agora, 1 Reis 12 e 7, e dos de Daniel, a Nabucodonosor, o qual, veja, em Daniel 4, versículo 27, Daniel deu conselho a Nabucodonosor. O de Jetro foi bom e sábio, o qual Moisés atendeu. Veja, queridos, que Jetro foi um bom, o conselho de Jetro foi bom e sábio, o qual Moisés atendeu. Predicados de conselhos, Jetro possuía os requisitos para dar conselhos. Como já foi visto, ele era homem íntegro, equilibrado e de bom senso, e nesta altura já cria em Jeová. Era o verdadeiro Deus, certamente como sacerdote, que possuía os seus assessores e auxiliares. O autêntico conselheiro deve experimentar o que diz Romanos 2, 21 e 22, 1 Coríntios 9, 27. Depois você lê aí, queridos. Olha, em Provérbios capítulo 11, o versículo 20, capítulo 11, e o versículo 14 diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas da multidão de conselho há segurança. Veja que diz o sábio Salomão: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselho há segurança. Aí em Provérbios capítulo 12, versículo 14 diz: o que dá ouvido ao conselho, sábio é. Quem dá ouvido ao conselho, sábio é. Isso é interessante. Palavra do Senhor. Tempo de conselho. Olha, como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita em tempo. Conselho dado no bom tempo, no tempo certo, é como maçã de ouro em salva de prata. Assim é a palavra dita no tempo. O conselho de Jetro chegou na hora certa, no momento em que Moisés se achava muito atarefado, o que poderia levá-lo a uma estafa. Muitos
muitas vezes, as nossas preocupações com a obra de Deus podem levar-nos ao desgaste físico, com consequência vulnerável. Jesus viu os seus discípulos, ia e vinha. Jesus via os seus discípulos, ia e vinha. Tinha tempo para comer, não tinha tempo, o discípulo não tinha tempo para comer. E convidou a repousar um pouco. Quando você ler a palavra disso, você vai ver Jesus convidando os discípulos para parar um pouco. Eles iam e vinham. Tinha tempo, não tinha tempo para comer. Os discípulos não tinham tempo nem sequer para comer. Mas Jesus convidou a repousar um pouco. Isso está em Marcos capítulo 6, versículo 30 e 31. Olha, querido, Jétro observou que Moisés estava. O tema que eu falei, por isso que eu usei esse tema aqui, essa palavra, o conselho de Jétro. Veja, Jétro observou que Moisés estava sobrecarregado com consequência disto. Moisés estava atarefado, muito atarefado. O povo ficava em pé, como diz a palavra do Senhor, no capítulo, no versículo 13, que o povo ficava em pé desde a manhã até a tarde. Certamente isso provocava murmuração. Veja, entre eles deveria demorar, entre eles, devido à demora, atendimento, tendo que ficar em pé quase o dia todo. Veja que Moisés estava ali com o povo, passava o dia todinho em pé. Todas as questões espirituais e materiais era resolvido só por Moisés. Quando Israel saiu do Egito, ele era cerca de 600 mil homens. Veja, sem contar mulheres e crianças. Isso está em Êxodo, capítulo 3, versículo 27. Imagine a grande parte desse povo consultando o legislador, que não possuía auxiliares. No dia de hoje, muitos querem fazer tudo sozinho, sem julgar, que se julga super-homem. Super-homens são pessoas que desejam manter o poder em sua mão ou não confia em outros, esquecendo ele que o trabalho de Deus funciona em equipe. O trabalho do Senhor funciona em equipe, como um corpo onde cada um deve fazer a sua parte, conforme diz Efésios 4, e versículo 16. Veja, meus queridos, Moisés estava atarefado. Pelo conselho de Jétro, Moisés deveria ser o guia espiritual do povo perante Deus. Ele deveria apenas interceder pelo povo diante do Senhor, conforme diz o versículo 9 do capítulo 18 e 9, e julgar as questões difíceis e complexas. Olha, queridos, as pessoas para ajudar Moisés deveriam ser as pessoas que deveriam ajudar Moisés, eles deveriam ser capaz, isso está no versículo 21 do capítulo 18, eles deveriam ser capaz, quer dizer, no conhecimento de Deus, na prática da sua vontade e na habilidade para executar a obra. As pessoas deveriam ser, aquele homem deveria ser temente a Deus. Versículo 21. Temor de Deus não é ter medo do Senhor. Sim, o receio de ofender o Todo-Poderoso, conforme diz Gênesis
capítulo 39, versículo 9. Pensar antes de agir. A pessoa deveria ser homem de verdade. Deveria ser homem de verdade. E corajoso, destemido, usado e confiante. Veja, a pessoa deveria ser homens de verdade. Ele deveria também ser, ele deveria que aborreça a avareza. A pessoa tem que aborrecer a avareza. A avareza é idolatria. A vida de cada um consiste na obediência, na mudança do que possui. E Moisés agora Moisés acatou o conselho do seu sogro Jetro. Ele disse que ele agora é maioral de 1000. Jetro disse, procure e reparta maioral de 1000, de 100, de 50 e de 10. Maiorais de 1000, maiorais de 100, 50 e de 10. Condições de liderares quantidade diferente de pessoa. A capacidade e a sabedoria vem de Deus. O líder tem que ter essa visão. Ele tem de convocar pessoas que ajudem ele. E a capacitação e a sabedoria vem de Deus. Conforme diz 1 Coríntios 3, 5 e 6, Tiago 17, 3, 7 e de 15 a 18. Que julgasse as questões pequenas do povo. Esse povo que foi escolhido, ele deveria julgar as questões pequenas do povo. E Deus colocou na igreja pessoas com capacidade para julgar as coisas inerentes ao povo. Conselho. Jetro era homem que conhecia Deus. Jetro deu conselho a Moisés, o legislador do povo, porque ele era homem de Deus, conhecia Deus, pode dar um conselho, e podia dar um conselho sábio, que foi aceito por Moisés. Veja que Moisés aceitou o conselho de Jetro, seu sogro. Por Moisés da íntegra, Moisés aceitou na íntegra o conselho de Jetro. Veja que Moisés, o legislador, era um homem de vasta cultura, pois havia sido instruído em toda a ciência do Egito, era poderoso em palavras e em obras. Veja que Moisés era um homem, era de vasta cultura. Ele foi instruído em toda a ciência do Egito, era poderoso em obra e em palavras. Entretanto, diante da palavra de seu sogro, reconheceu seu erro e colocou em prática o conselho. Isto revela a sua humilhação e alta personalidade. Veja que o homem de Deus, Moisés, a sua humildade. Aqui revela a humildade de Moisés e a sua personalidade. Não se julgou o dono da verdade, mas percebeu que precisava de direcionar no seu trabalho. Ele tinha autocrítica. O sábio ouve o conselho. É como eu li aqui, que o que dá ouvido ao conselho é sábio. E o sábio ouve o conselho e cresce em entendimento. Quem atenta e ouve o conselho, ele cresce em entendimento. Mas o sábio nada aceita, mas o sabido nada aceita, pois julga saber de tudo. Veja, queridos, como é a coisa. Não precisa de ajuda de alguém.
O grande pregador Apolo aceitou o conselho de Priscila e Áquila, que lhe apontaram mais pontualmente o caminho do Senhor. Atos capítulo 18, versículo 24 e 26. Ninguém sabe de tudo, ou é completo em si mesmo, mas deve ser ajudado através da sabedoria que Deus repartiu com os outros. Por esta razão, temos o conselho da Bíblia: cada um considere uns aos outros como a si mesmo. Isso aqui está em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que cada um considere uns aos outros como a si mesmo. Hoje, Daniel vê isso em alguns lugares. Muitos querem ser o dono da verdade. Mas, queridos, que nós possamos considerar uns aos outros como a nós mesmos. Olha, queridos, portanto aqui está, Jetro aconselhou a Moisés. Moisés acatou o conselho de seu genro, do seu sogro, e obedeceu, e foi bem sucedido. Assim está desta oportunidade, que você possa obedecer, ouvir os sábios, os conselhos dos homens de Deus, que nós possamos ser sempre orientados em todo detalhe pelos sábios da palavra de Deus, conforme diz Salmos capítulo 73, versículo 24, Provérbios 19, 21, bem como pelas orientações daqueles a quem o Senhor constituiu como líderes sobre o seu povo, para ajudá-los, que nós consultará, que nós exultará sempre em bênçãos extraordinárias. Aquele que acata, aquele que aceita o conselho do sábio, o conselho de conselheiro. Você vê comigo aqui que, não havendo sábia direção, o povo cai, mas a multidão de conselho há segurança. Quem dá